Olá, Touro, como você está? Eu espero que bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Bem-vinda ao canal. Nessa leitura, eu te faço aqui uma pergunta. Você já notou que fala com entusiasmo, mas sente uma confusão silenciosa por dentro? E na hora de agir, o corpo responde com cansaço, dispersão ou com uma sobrecarga? Então, Touro, há pessoas cuja alma parece habitada por dois ventos opostos. Um que sopra desde o alto, leve, inspirador, cheio de promessas cósmicas, e outro que gira em espiral, mais próximo ao chão, carregado de areia, dúvida, peso antigo. Aqui essa taurina aqui, é descrita nesse retrato psicológico existencial que vive exatamente nesse entre-lugar, entre o desejo de voar e a sensação de estar presa ou preso ao chão por correntes internas invisíveis. Porque você fala com entusiasmo, sente confusão e age com cansaço. Então eu já te peço, Touro, inscreva-se no canal para receber mais reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade e crescimento pessoal. Já deixa seu like, não te custa nada. Agora então, vamos para a tua leitura. No domínio do sentir, um valete de copas. Aqui é uma paisagem de contradições sutis, mas profundas, ainda que impulsos de crescimento e de expansão estejam presentes, desafios internos se impõem como obstáculos reais. E não são meras distrações. É a falta de amadurecimento emocional. Afinal, é um valete e está no lado sombra. Não só no sentido pejorativo, mas como um estágio ainda em construção. Cria uma neblina de incertezas diante de escolhas. Então, essa pessoa em especial não hesita por indiferença, mas por confusão genuína. Qual o caminho? É impulso autêntico? Qual é a ressonância externa disfarçada de intuição? Aqui é a carência afetiva, né? Simbólica ou pode ser espiritual, que enfraquece o discernimento, minando a confiança na própria bússola interna. E é nesse vácuo que ilusões ganham corpo. Promessas que brilham como ouro, mas que desfazem ao toque. Aqui o chamado não é para julgamento, mas para cultivo. De um olhar atento, de escuta, de crítica, de paciência consigo mesmo, consigo mesma. E já na esfera da comunicação, 8 de paus, surge outro retrato, quase que antagônico. A linguagem de energia, de movimento, de otimismo, fala-se como quem recebeu um sinal do universo. E este é o momento, então, avance. A retórica aqui é de entusiasmo contagiante, de ritmo acelerado, de fé na manifestação, mas há nesta voz algo de profético. É uma convicção de que o tempo está maduro, que a energia flui, que os sonhos estão a um passo de se tornarem reais. Mas essa comunicação, ela não é fingimento, é uma verdade, só que parcial. Tem um fragmento legítimo da alma dessa pessoa, desse taurino, dessa taurina. Aqui é aquela pessoa que acredita, que ainda insiste, que ainda levanta pela manhã com vamos lá, nos lábios, né? Mas, no campo da ação, um 10 de paus. Aqui no querer no mundo, no se expressar através do fazer, é que o conflito se torna quase dramático. Aqui os ventos são contrários, né, e colidem. Por mais que a linguagem anuncie a aceleração, o corpo e a mente respondem com fadiga, com dispersão, com sobrecarga. Pode ser também a zona do de conforto, né? Por mais
tóxica que seja, exerce um magnetismo arcaico. É como se conhecemos o seu cheiro, o seu peso, o seu silêncio, mas romper exige não só força, mas clareza sustentada, algo que se esvai com a exaustão. A energia que parecia infinita na fala se esgota rápido na prática. E as obrigações externas e internas são reais e imaginárias, se acumulam como pedras na mochila, até que o caminho da mudança, outrora descrito aqui como um ataque direto ao destino, se revela uma subida íngreme, solitária, cansativa. E o que essa tríade de sentir, falar e agir revela? É uma alma em transição desigual. A mente já anteviu o futuro, a voz já o anunciou, mas o corpo emocional ainda está desempacotando o passado. É como se diferentes partes da pessoa estivessem em fases distintas do mesmo processo. A intuição à frente iluminada, a expressão no presente é vibrante e a encarnação, digamos assim, quando a gente está manifestando algo, está atrás, está ofegante, né? Só um minutinho. Então aqui, essa assimetria não é falha, mas é sinal de uma transformação em curso, porque toda grande mudança implica um descompasso, e o coração aprende antes do que o corpo, e a visão chega antes da perna. Então o risco não está em sentir ou falar mais do que o agir, mas em interpretar esse descompasso como fracasso, quando, na verdade, é o próprio processo de integração. E a cura, então, ela não está em suprimir um dos polos, nem em forçar a ação como se fosse prova de valor, nem em silenciar o entusiasmo por medo de frustração. Está em honrar a totalidade, dar espaço ao sentir, confuso, mas sem julgamento, permitir que a comunicação continue sendo fonte de esperança, mesmo que temporariamente está além do alcance. E, sobretudo, repensar a ação, não como ataque, mas como presença. Pequenos movimentos consistentes, rituais de autocuidado, pausas estratégicas que possam restaurar a clareza. Afinal, o universo não flui apenas no entusiasmo. Ele também habita o silêncio, o descanso necessário, a coragem de dizer ainda não, a sabedoria de reconhecer que amadurecer é o ato mais revolucionário que existe. E talvez, quando essa taurina, esse taurino finalmente se reconciliar com a sua própria cadência, não a do mundo externo, nem a da voz idealizada, mas a do seu ritmo íntimo, único e verdadeiro, sentir, falar e agir voltarão a dançar em sintonia, não mais como contradição, mas com fluidez. Aqui nessa leitura não tem nenhum arcano maior, mas eu sinto em oculto aqui o arcano maior, a carta da temperança. Porque também aqui, todas essas contradições, está pegando bastante o plexo solar, que é regido pelo elemento fogo e precisa de espaço para arder, mas também de contenção para não destruir. A autoconfiança madura, ela não é uma chama descontrolada, é uma brasa constante, quente o suficiente para cozinhar os sonhos, mas estável o suficiente para não queimar os outros, nem a si mesma. E o plexo solar, que é o centro do eu sou capaz, que está localizado na região acima do umbigo, até um pouco abaixo do diafragma. Ele não é em linha reta, ele é mais à esquerda. Então, que é o centro do poder pessoal, da vontade consciente, da autoridade sobre a própria vida. E é nele que tem a energia vital, o prana ou o chi,
que se transforma em ação direcionada, em firmeza, em coragem para escolher e aí sustentar o próprio caminho. E quando está equilibrado o plexo solar, ele se manifesta como autoconfiança autêntica. Não é arrogância, mas é uma confiança fundamentada na autenticidade. A clareza do propósito, a capacidade de tomar decisões sem se perder em e se isso, e se aquilo. Né? Também resiliência emocional, diante de críticas ou de pressão externa, senso de responsabilidade pelos próprios atos, sem a culpa excessiva, sem vitimização, a capacidade de dizer não, sem medo de dizer não, né? E se disser sim, então é sem ansiedade. E é aqui que a intuição, que você tanto valoriza, se encontra com a coragem de agir, porque confiar em si mesmo não é só sentir o caminho certo, é também sustentá-lo. Né? Quando o mundo externo ele duvida. Então, quando está bloqueado também, ou desequilibrado, surgem sinais como uma sensação de impotência ou de estar à deriva, mesmo tendo clareza mental, a procrastinação que está disfarçada de reflexão, mas é puro medo de errar ou de ser julgado, a busca constante por validação externa antes de agir, pode ser também uma raiva reprimida ou aqueles ataques de explosão que são desproporcionais. É o fogo interno sem direção. Também tem muito cansaço mental, porque o mental aqui passa a ser muito rápido. Pode ser até em assumir as responsabilidades, até mesmo as pequenas. Né? Então, a energia ela se dispersa rapidamente. E aí a exaustão que compromete a clareza. E aqui nessa leitura, esses desafios aqui, é a confusão na decisão por carência, muito entusiasmo na fala, mas tem um colapso na ação, que fica na zona de conforto ou exercendo um magnetismo, mas são sintomas clássicos de um plexo solar aqui sobrecarregado. Pode ser por expectativas externas, mas que está esvaziando a tua autoridade interna. E como fortalecer esse plexo solar? De uma forma bem realista e sustentável. Não se trata de forçar a autoconfiança, porque isso só gera máscaras de poder. Trata-se de reconstruir camada por camada e a relação com o seu próprio poder. Então, na prática, aqui falando do plexo solar, né? Tu pode definir limites pequenos, diário. Por exemplo, hoje eu escolho não responder nenhuma questão de trabalho após as 19 horas. Também pode fazer reconhecer e nomear as tuas próprias emoções antes de agir. Né? Por exemplo, às vezes tu tem uma forte intuição. Vê se isso realmente é tua intuição ou é apenas o medo de falhar. Porque tudo isso vai transformando o caos energético em discernimento. Também tu pode fazer um movimento físico, aquele movimento bem intencional, que pode ser dançar, pode ser yoga, pode ser uma caminhada de postura ereta. O que vai fazer é reativar esse fogo digestivo, que é o fogo da vontade. Também você pode fazer afirmações mais alinhadas com a verdade. Não é com o desejo, né? Mas eu estou aprendendo a confiar nas minhas escolhas. Meu poder não depende da aprovação alheia. Enfim, é reescrever o script interno de impotência. Pode também revisar padrões de culpa por querer, por exemplo, se eu quero tal coisa, será que eu sou egoísta? Enfim, esses exercícios é que libertam o plexo solar da moralidade tóxica. Né? É só uns pitacos aqui, eu já estou até me estendendo na leitura. Então, essa foi a tua leitura de autoconhecimento. Aqui, essa tiragem aqui, quando nós analisamos o outro e entendemos mais sobre a intenção e o propósito de entrega. Só um segundinho, vou tomar uma aguinha.
Então, quando nós analisamos o outro, nós entendemos mais sobre a intenção e o propósito de entrega, né? Então, na nossa fala, como muda, todos nós somos assim. E se a gente compreender isso, julgaremos cada vez menos o outro e nos cobramos menos também. Aqui é a contradição humana na trajetória de um projeto de vida. E todos nós somos assim. Eu estou criando um grupo no meu WhatsApp. É que eu criei um canal novo, então quem quiser um sistema de troca, eu vou fazer um sorteio uma vez por mês de uma leitura particular para cada grupo. Então, se você quiser vir, o grupo ele será silencioso, tá? Eu vou explicar melhor lá, para quem quer, lógico, no WhatsApp. Então, quando tu vem no WhatsApp, você diz qual o canal que vem, e aí eu te coloco no grupo para quem quer, tá? Então, já deixa aqui nos comentários se você já viveu ou se você já passou por isso. Ativa também os sininhos aqui das notificações para os próximos vídeos, né? Vamos fundo nisso. Como transformar o descompasso em coerência interior? Até lá, então, respira. Você está no caminho certo, tá? Você não está perdido ou perdida. Apenas está se reorganizando. Gratidão por você aqui. Até a próxima leitura.